Espero que estejam todo mundo bem. Alguns recadinhos, né? Então, hoje, primeiramente, a nossa última aula teórica, né? Digamos assim. Semana que vem a gente vai começar o conteúdo prático. Gente, eu entendo vocês, eu recebi muitas mensagens que, conteúdo prático pela internet e tal. Vamos lá, primeira coisa, a gente tem que se adaptar à situação que a gente está vivendo, infelizmente, tá? Nem eu queria que fosse assim, nem vocês. Entendo a ansiedade de vocês estão no primeiro período, queriam estar lá vendo o cadáver, queriam estar lá no microscópio, eu entendo perfeitamente isso. A frustração que muitos de vocês devem estar sentindo e nós também de querer estar mais perto e fazer um pouco mais. Mas, infelizmente, todos nós fomos pegos de surpresa com esse evento da pandemia, então a gente não tem agora muito o que fazer. Então, o que a gente propôs, né? Então, a gente propôs, na nossa disciplina, é uma disciplina 1 da 2, não sei se já explicaram para vocês como é que funciona, é uma disciplina que a gente vai fazer a prática virtualmente, né? Se todos já tiveram a curiosidade, abriu lá no AVA de vocês, lá embaixo das unidades de CMC, por exemplo, abriu conteúdo de aula prática. Então, de antemão, para a aula que vem, eu preciso que vocês assistem o vídeo 1 e o vídeo 2, tá? O correto, né, o que eles queriam que a gente fizesse é passar o vídeo aqui. Só que eu acho que vai ficar muito maçante. Eu vou passar o vídeo sim, mas eu preciso que vocês já tenham visto o vídeo e eu vou, né, adicionando as partes mais importantes do vídeo com a prática, tá? Nossa, que a gente iria fazer lá no laboratório, lá na faculdade. Infelizmente, não vamos poder fazer isso no primeiro momento. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: vocês estão no primeiro período. E todos nós, professores, estamos e vamos ser treinados para absorver, quando a gente voltar, talvez no semestre que vem, essa falta da prática que ficou. Tá? Então, isso vai ser dado conforme o andamento do curso. Então, vocês não precisam, porque eu não vi a lâmina de célula procarionte e eucarionte. Vocês vão ver isso o tempo todo. Eu não vi a extração de DNA. Vocês, em outra disciplina, vão ver a extração de DNA nessa mesma prática. Então, assim, peço que vocês fiquem tranquilos, porque isso vai acontecer em outro momento. A gente está no primeiro período e isso vai andando. E nós, professores, vamos andar junto com vocês. Então, fiquem tranquilos, tá? Em relação a essas disciplinas. Então, por exemplo, vocês não têm só uma anatomia. Eu dou, por exemplo, nervoso e cardiorrespiratório em uma disciplina, em outro curso. Eu sei que vocês queriam estar lá no cadáver e tal, mas a gente vai ver a teoria, mas a gente vai ver outros sistemas anatômicos. Então, vamos voltar em sistema nervoso, vamos voltar em sistema cardiorrespiratório. Então, tenham essa paciência, façam o trabalho de vocês e vamos dando andamento. No momento, a gente não tem o que fazer, tá? Mas ressalto para vocês, esses conteúdos não vão ficar para trás, tá? Outra coisa, eu estava aqui olhando, eu dei uma atividade que seria formativa 2, né? E eu mandei até para os representantes agora, porque eu tenho muito trabalho que não foi entregue. E eu tenho prazo também, gente. Não é porque eu não queira dar mais prazo para vocês, mas eu tenho prazo para lançar hoje até meia-noite. E eu tenho biomedicina aqui, faltando muito trabalho, e enfermagem também. Não vou falar nome de ninguém. Mas, então, temos que ter o nosso compromisso, né? Então, as formativas deverão ser entregues até hoje. Eu vou lançar hoje até meia-noite. Se eu tiver trabalho para ser entregue amanhã, eu vou ter que fazer retificação de nota. E aí eu vou ter que fazer o quê? Atribuir uma nota menor, porque muitas pessoas me entregaram no primeiro dia que eu passei a formativa, me entregaram à noite do mesmo dia. Então, assim, entendo a demanda de trabalho, muitos de vocês trabalham na linha de frente, mas entendam também que vocês assumiram um compromisso. E esse compromisso tem que ser mantido. Ok? Ficou claro, gente? Sim. Sim. Eu fico enchendo o saco da Francine e da Bianca, né? Para cobrar uma coisa, gente, que vocês têm que ter esse compromisso.
tá? Nós assumimos um compromisso virtualmente agora, eu sei, entendo a realidade de vocês, mas a gente tem que cumprir prazo, tá? As aulas práticas vão ter relatórios que vocês vão me enviar via aquele formulário que a gente faz a prova, uma coisa bem simples, mas vocês têm que ler o material, vocês têm que assistir os vídeos, é uma forma da gente não ficar totalmente perdido quando a gente voltar, tá? Então, eu vou estar aqui para isso e vocês têm material super positivo lá, para vocês conseguirem absorver essa defasagem. E, mais uma vez, ressalto para vocês estão no primeiro período, então, esse conteúdo ao longo do curso vai ser retomado. Então, não se preocupem. Vamos fazer o que dá para fazer agora, o que a gente está propondo para fazer, e isso vai ser dado ao longo dos outros semestres, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar hoje, então, a última. Então, já estamos combinadinho. Próxima aula, conteúdo prático lá, o vídeo 1 e o vídeo 2, já durante a semana, já tentem dar uma olhada, uma orientada no que eu vou falar na aula que vem. Tá ok? Então, vamos lá. Retomando um pouquinho da aula passada, né, a gente vai falar um pouquinho sobre genética, né, sobre DNA. Então, a gente, na aula passada, falou de mitose, meiose, né, que é a nossa divisão celular, e agora a gente vai conhecer alguns conceitos da nossa genética para entender como funcionam as doenças genéticas ou as doenças multifatoriais. Então, vamos lá. Então, a genética é uma ciência que estuda a transmissão de características hereditárias que passam de quem? Para pais, de pais para filho, ao longo de gerações. Então, muita gente me pergunta, às vezes, quando a gente vai estudar genética, porque quer dizer que meu pai teve uma doença e eu vou ter essa doença genética, por exemplo, eu tenho uma anemia hereditária, por exemplo, eu terei essa doença obrigatoriamente? A resposta é sim ou não, né? Depende de como vai haver essa mistura do meu material genético. Por isso que, por exemplo, eu tenho 3 irmãos, talvez eu do mesmo pai, da mesma mãe, um desses irmãos vão ter realmente a doença e os outros 2 não vão ter. Então, depende de como essa mistura desse material genético vai ser expressa. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso. Então, ó, lá dentro, então, definição de gene, né? Lá dentro dos meus cromossomos, eu tenho trechinhos, né? De pedacinhos de segmentos de moléculas de DNA que são capazes de expressar alguma característica, seja ela genotípica, do meu genótipo, ou seja ela fenotípica de alguma condição física. Então, cada trechinho de gene, ele corresponde a alguma expressão gênica, ou a expressão de uma proteína para formar alguma coisa, ou a expressão de que cor vai ser meu olho, de como vai ser o meu tipo de cabelo, e daí, ó, uma infinidade que eu tenho de genes nos meus 46 cromossomos, tá? Então, isso é a definição de gene, tá lá dentro do meu cromossomo, naquele trechinho lá do meu cromossomo, e aí eu tenho, vamos supor, no cromossomo 1, eu tenho trechinho de gene 1, 2, 3, tal, mas, como a gente já conhece, cada um tem um nomezinho, uma letra, de acordo, geralmente, com a proteína que ele vem a expressar. Falamos na aula passada, voltando um pouquinho da aula passada, falamos sobre os cromossomos, né, essa longa molécula de DNA, né? Então, nós temos 46 cromossomos, onde 23 eu recebo do meu pai, 23 eu recebo da minha mãe, e
quê? Eu tenho a formação de um novo indivíduo, né? Então, é uma longa molécula de DNA associado àquela proteína, né? Que ora eu preciso condensar o meu material genético e ora eu preciso o quê? Né? Desenrolar essa minha molécula longa de DNA. Outra particularidade que eu falei para vocês, que só consigo ver os meus cromossomos bonitinho alinhadinhos lá na minha fase, tanto da meiose quanto da mitose, quando ela está naquela fase de quê? Metáfase. No meio da célula, os cromossomos estão lá juntinhos, né? O xizinho lá, lembra do xizinho lá, no meado da célula, né? Pelo fuso acromático. Então, eu só consigo ver ao microscópio quando eu estiver nessa fase de metáfase. Relembrando também, ó, como é formado o meu cromossomo, né? Então, meu cromossomo aí, ele não tá, ele tá em cromossomo simples, ele não tá ligadinho, ele não tá no X. A gente tá vendo essa estrutura aqui, onde eu tenho um braço, geralmente um braço curto, e outro braço longo, dividido por uma estrutura que nós chamamos de centrômero. E aí eu falei para vocês, todos os meus cromossomos são iguais? Todos têm um braço curto em cima, um braço longo embaixo? Não. O que vai depender desse estilo daquele meu cromossomo é aonde o centrômero vai estar inserido naquele cromossomo. Daqui a pouco a gente vai ver esses tipos de cromossomo. Então, lá, quando eu tenho cromossomo simples, eu tenho o braço, o outro braço, um curto e um longo, e o centrômero. Quando eu tenho já o cromossomo duplo ligadinho, nosso X, entre aspas, eu tenho o quê? Um braço longo, um braço curto, também o centrômero dividindo esses dois braços. Sendo que quando eu tenho ele separadinho, lá nas fases da mitose e da meiose 2, eu tenho a separação de quem? Das cromátides irmãs, né? Então, aí eu tenho uma cromátide do lado esquerdo, uma cromátide do lado direito. Então, esse aqui são os conceitos prévios que a gente precisa para a aula de hoje. E aqui, gente, só para vocês saberem, entenderem, quem for trabalhar com genética um dia, fazer um exame chamado cariótipo, eu vou analisar esses cromossomos desse jeito. Então, o que acontece? Eu não tenho todos os meus cromossomos bonitinhos, igual a figura anterior. Todos não são assim, todos homogêneozinho, o centrômero no meio, o braço curto em cima e braço longo embaixo. Então, eu tenho cromossomos que vão se posicionar de forma diferente. Então, e o que define esse posicionamento? Aonde eu tenho o estrangulamento do centrômero. Então, reparem aí, ó, eu tenho, continua a mesma coisa, ó, um braço e um braço, né, um braço superior e um braço inferior, digamos assim. O centrômero aqui. Então, na primeira figura, reparem, eu tenho o centrômero estrangulando exatamente no meio. Então, o nome desse tipo de cromossomo é um cromossomo metacêntrico. Por quê? O centrômero está na região do meio entre os braços. Quando eu tenho o estrangulamento na parte mais um pouquinho em cima da metade, né, do meio desse cromossomo, eu tenho o submetacêntrico. Quando eu tenho ele mais um pouquinho superiormente, eu tenho o acrocêntrico. E quando eu tenho lá na minha pontinha, eu só tenho o braço longo, eu tenho o telocêntrico, tá? Então, reparem, o que é de importante eu entender aí? Que nem todos os meus cromossomos são iguais, tá? Eles vão se realinhar de uma forma diferente. Cada um dos nossos
46 cromossomos. O que define isso? O posicionamento do centrômero, tá? Então, devido a esse posicionamento, eu vou ter um braço mais curto, um braço mais longo, ou eu vou ter metade, meio a meio, ou eu não vou ter no telocêntrico braço curto, somente o braço longo, tá? Então, esse é como o meu cromossomo vai aparecer para mim dos 46. Então, ó, nessa figurazinha aí do cromossomo, por exemplo, em cada pedacinho lá dentro desses braços, eu tenho aqueles trechinhos que a gente chama de genes, tá? Onde vão estar armazenadas minhas características genotípicas e as minhas características fenotípicas. Alguns conceitos importantes na genética. Locogênico. O que é locogênico? É aquele trechinho, aquele local onde o gene ele está inserido. Então, como eu falei para vocês, aquele loco daquele gene, ele quer dizer alguma característica, tá? Genética ou de fenótipo. Então, cada trechinho daquele ali é um locus que é ocupado por um gene. Tá vendo? Então, ó, na primeira figura ali, rosinha, eu tenho um locus vermelho e eu tenho um locus vermelho com tracejado branquinho, né? E o que é importante a gente entender? Que, por exemplo, isso aqui, um pedaço desse cromossomo veio da minha mãe, esse veio do meu pai. E aí eu tenho um locus ali que vai expressar uma proteína que vai codificar a minha hemoglobina, por exemplo, lá da minha hemácia. No mesmo loco que eu tenho aqui, ó, do meu pai e da minha mãe, esse mesmo loco vai expressar essa mesma proteína, tá? Então, tanto do pai quanto da mãe, naquele trechinho ali do meu cromossomo, sendo da minha mãe ou do meu pai, vai expressar a mesma coisa, a mesma característica, tá? Então, em cada loco genético, sendo mesmo do pai ou da mãe, vão expressar a mesma característica, ok? E o que eu posso falar juntando loco gênico? Genes alelos, tá? Então, olha ali, ó, eu tenho um cromossomo, né? No qual eu tenho, ó, o mesmo loco aqui, vamos colocar assim, expressando a cor do olho, no qual eu tenho, ó, o alelo aqui pretinho da cor de olho do meu pai, da cor de olho da minha mãe, tá? E aqui, ó, daqui a pouco a gente vai entender, acho que lá da escola vocês já viram isso, né? O azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho. O que significa isso? Então, ó, já de antemão aqui, ó, eu tenho o azão, azão, que significa, ó, que eu tenho uma característica dominante. Quando eu tenho o azinho, azinho, eu tenho uma característica a ser expressada recessiva. E eu tenho aqui o azão, azinho, que eu vou ter um indivíduo que ele vai ter uma característica dominante e uma recessiva. Então, quando houver essa mistura, aí vai ser a definição, se ela vai ser dominante ou se ela vai ser recessiva, tá? Então, de antemão, locus é aquele local definido em que ocupa um gene no cromossomo e o gene alelo é o quê? No mesmo trecho que eu tenho do cromossomo do meu pai, do cromossomo da minha mãe, naquele mesmo loco eu tenho a expressão da mesma característica. Isso aí foi descoberto através de cruzamento de ervilha, que chama-se da lei de Mendel, que fez essa revolução na genética para entender como de um casal, digamos assim, de um pai e de uma mãe, eu posso ter 4 probabilidades de expressão gênica diferente, tá? Daqui a pouco a gente vai ilustrar isso aqui na figura. Então, aqui, ó,
lembram lá do azão, né? Lembram o azão é o mais conhecido, né? Mas tem gente que usa a letra B, letra C, letra D, mas o que é importante é o quê? Seja uma letra maiúscula, né? Então vamos trabalhar com azão, azinho, que nunca dá erro. Então eu tenho um gene dominante. O gene dominante, né, a letra maiúscula, azão, ele foi definido como uma característica que tenha maior expressabilidade, né? Ela vai se expressar, né, dominantemente. Já quando eu tenho a letra minúscula, classificada como azinho, eu tenho os genes recessivos, com menor expressividade. Então, digamos assim, por exemplo, vou dar um exemplo ali besta, o olho azul. O olho azul, ele é uma característica que a gente já sabe que ele é um recessivo, né? Vocês veem, ele é raro, não é o olho castanho e tal, é uma característica dominante, por exemplo. Ela parece muito mais do que um olho azul, por exemplo, né? Que tem um gene que seja ele recessivo. E o homozigoto puro, que eu chamo, né? Eu tenho o homozigoto dominante, o azão, e eu tenho o homozigoto recessivo. Então, eu tenho, ó, reparem, ó, os dois alelos. O que é alelo, gente? Um do lado do outro. Um trecho de gene, aqui, cor de ouro, do meu pai e da minha mãe, no mesmo locus do meu cromossomo, tá? Então, alelo, por que alelo? Um do lado do outro, do meu pai e da minha mãe. E daí que vem os cruzamentos, que a gente tem a probabilidade de alguma expressão gênica. Então, gente, ó, voltando aqui, ó, homozigoto, igual, tá? Azão, azinho, homo, igual, tá? Então, azão, azinho. Aí agora eu vou falar de heterozigoto. O que é heterozigoto? Tem que ser diferente, né? Então, ó, heterozigoto nada mais é do que o azão com azinho. Então, eu tenho uma probabilidade, quando eu tenho um cruzamento de azão, azinho, de outras 4 combinações também diferentes, tá? Então, homozigoto apresentam 2 alelos iguais, homo. Quando eu tenho 2 alelos diferentes, chama-se heterozigoto. Já adianto para vocês que o cruzamento de dois indivíduos heterozigoto, né, por uma determinada enfermidade, por exemplo, que aí eu tenho uma probabilidade maior de expressar uma doença genética, tá? Então, ó, em heterozigose, o gene dominante impede a expressão do gene recessivo. Desta maneira, o gene recessivo só se expressará quando for homozigoto recessivo. A gente vai ver no cruzamento que eu tenho, novamente, 4 probabilidades do indivíduo expressar um fenótipo ou um genótipo. Genótipo. O que é genótipo? Constituição gênica do indivíduo. Tudo que se refere às características genéticas. Tudo que está relacionada à formação daquele organismo, né? A expressão que aquela proteína, por exemplo, daquele gene, faz com que há construção de alguma coisa. Por exemplo, que eu falei da hemoglobina, eu tenho lá bonitinho naquele gene que vai expressar, ó, você vai produzir a cadeia alfa da minha hemoglobina. Aí eu tenho outro alelo lá, esse trechinho aqui de gene vai expressar a outra parte da proteína hemoglobina, que é a cadeia beta.
Eu tenho um trecho de gene que vai expressar a minha cor de pele, produção de melanina, tá? Então, tudo isso tem como se for, é o que eu falei para vocês. Genética, o nosso código genético é nossa receita de bolo, tá? É nossa receitinha de como vai formar o nosso indivíduo, tá? Então, genótipo. Agora, o que é fenótipo? É isso aqui, ó. Nossas características físicas, tá? Então, é determinada pela ação conjunta de um gene vai lá, expressa uma característica, mais o meio que eu vou ser inserido, né? Então, aqui coloca bem a cor de pele. Por exemplo, de acordo com a cor de pele, eu tenho a cor de pele, nasci lá com a cor de pele branca. Mas se eu tenho uma alta exposição à radiação, né, ao sol, o que acontece? Com o tempo, a minha pele vai deixar de ser branca e vai ficar mais moreninha, tá? Então, o fenótipo, geralmente, ele está ligado à minha genética, sim, mas o ambiente. Outra coisa muito importante, não só, gente, as características fenotípicas, tá? Por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo, nós já sabemos que é uma doença genética, tá? Só que, por exemplo, meu pai foi alcoólatra, minha avó foi alcoólatra, lá na geração, né? Não tem como eu saber se o meu gene veio mutado. Ok, não tive, mas olha a importância do meio que eu estou inserido. Mas eu fui criada que eu não tive contato com álcool, não tive essa cultura de contato com bebida alcoólica, o que acontece? Eu provavelmente não vou expressar a doença chamada alcoolismo, tá? Então, isso funciona para várias doenças também. Como também, gente, não tenho mutação gênica nenhuma, meu gene foi lá bonitinho, e eu tenho algum fator ambiental, por exemplo, a radiação, e aí eu tenho uma mutação e eu posso desenvolver uma doença. A gente vai falar isso lá no final da aula. Então, é lógico, gente, o meio que a gente vive é muito predominante em relação a nossas características fenotípicas e também ao desenvolvimento do nosso genótipo, tá? Então, tem muitas coisas e o meio, gente, principalmente hoje que a gente vive, ele é bem determinante nessas condições que a gente possa apresentar algum tipo de enfermidade. Gente, não vou me estender muito nisso aqui, mas reparem só os desenhos. Isso aqui eu vou dar um resuminho o que foi a lei de Mendel, né? Mendel, ele foi um pesquisador e ele fez esse cruzamento de ervilha, né? Então, o que ele fez? Ele pegou gerações de ervilhas, né? Como se fosse um experimento com humanos e percebeu-se que existiam 4 probabilidades, né, desse cruzamento dos descendentes expressarem alguma condições genotípicas ou fenotípicas, tá? Então, primeira coisa que ele descobriu é que existia sim fatores herdados do pai e da mãe, né? Então, para a gente, isso agora é muito simples falar. Mas isso naquela época a gente não sabia que característica do pai ou características da mãe, sejam elas fenótipo ou genótipo, seriam passados para os descendentes, tá? E isso acontecia quando acontecia a produção dos gametas, quando havia aquelas separações em meiose. Então, o que aconteceu? Aqui ele simbolizou, vamos supor, nas letras R, Rzinho e Rzão, tá? Então, quando há esse cruzamento, ó, Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzão, por exemplo, olha a probabilidade que eu posso ter. Ó, RR maiúsculo seria o quê? 25% de característica dominante
homozigótico dominante, Rzinho, Rzão, como se fosse azão, azão. Reparem aí, ó, Rzinho, Rzinho, 25% de chance desse indivíduo herdar uma homozigose recessiva e 50% de eu ter heterozigose, tá vendo? Rzão com Rzinho. Então, todo esse estudo aqui que funciona para nós até hoje, nós temos essas probabilidades. Primeiramente, 25% de homozigose dominante, 25% de homozigose recessiva e 50% de heterozigose, né? Que é o Rzinho, Rzão, Rzinho. Então, eu tenho 4 expressões gênicas prováveis diferentes. Isso foi o que ele fez estudando, gente, só por curiosidade, estudando ervilhas, né? Com fenótipo rugoso e outro fenótipo liso, tá? E aí ele chegou a essas primeiras conclusões. Então, ó, a gente chama de lei de segregação, ó, cada característica é determinada por 2 genes alelos, do pai e da mãe, tá? Alelo ali, ó, mesmo localzinho e do pai e da mãe no mesmo locus. Cada característica é determinada por 2 genes alelos que se separam na gametogênese, passando apenas um gene para cada gameta. Então, o que quer dizer isso? Quando eu tenho essa mistura ali do meu material genético do pai e da mãe, eu tenho um indivíduo que pode vir com essa 4 probabilidade de fenótipo ou genótipo. Então, após o cruzamento, eu teria essas 4 probabilidades de expressar alguma característica. Nada mais é, gente, do que aqui, ó. Nada mais é do que trocando em miúdo tudo que a gente estudou na aula passada, ó. Que eu tenho, ó, o processo de meiose, né? Então, antes da meiose, eu tenho o cromossomo se duplicando, eu tenho 2 cromossomos. Ao final da meiose 2, eu tenho a separação das cromátides e, no final, cada gameta vai ter um único alelo. Então, quando ele vai encontrar com o ovócito, o que ele vai fazer? Essa mistura aí, que é nossa lei de probabilidade, tá? Então, isso é o que nada mais é do que o fenômeno de meiose, que ele identificou para dar fidelidade ao que a gente falou no processo da aula passada. E aí, ó, a segunda lei de Mendel diz exatamente isso, ó. Os genes que determinam características diferentes distribuem-se aos gametas. Quem são os gametas, gente? Os ovócitos e os espermatozoides. De maneira totalmente independente, formando todas as possíveis combinações, né? Aqui, ó, os exemplos, ó. Eu posso formar dominante heterozigótico azão, azinho, com bezão, bezão. O que é bezão, bezão? Homozigótico, né? Dominante, porque eu tenho o quê? Letra maiúscula. Não se atentem a isso assim, gente. Não vou comprar esse estilo de coisa. O único conceito que eu quero que vocês entendam, o que é homozigótico, né? O que é um indivíduo homozigótico e heterozigótico. Então, homozigoto, um indivíduo homozigoto dominante, azão, azão, alta expressão daquela característica. Um indivíduo homozigótico igual, né, recessivo, azinho, azinho. Expressão recessiva, menos comum. E eu tenho heterozigótico. O que é heterozigótico? Azão e azinho, né? Ambos os alelos são diferentes. Então, isso, gente, que dá a variabilidade que a gente tem de construção
do nosso genótipo e o nosso fenótipo. Por quê? Imaginem se isso não existisse, né? Eu tenho um pai e uma mãe que tem 13, 15 filhos lá no interior, né? Naquela época, tem 13 filhos, 15 filhos, e daí vai. E nenhum, às vezes, ou poucos ali, tem aquela, né, aquela aparência, aquele fenótipo parecido e tal. Mas, genotipicamente, é todo mundo diferente, tá? Então, tudo isso se dá pela combinação que a gente tem desses fatores aí, que é dos nossos genes, dos nossos alelos, com características que vão expressar características iguais, mas são indivíduos diferentes. Então, isso tem uma variabilidade imensa de eu expressar uma característica, mesmo sendo irmão, mesmo sendo gêmeo, univitelino, tá? Tem toda essa variabilidade genética de combinações que Mendel descobriu através do cruzamento de ervilhas. Aqui, gente, agora voltando para a nossa genética aqui, que a gente não pode esquecer. Voltando lá, nós temos 46 cromossomos, sendo que desses 46 cromossomos, nós temos 43 que são, 44, desculpe, que são relacionados a toda a nossa parte somática e etc. Só que eu tenho também os 2 cromossomos sexuais, né? Que definem o sexo da criança, o sexo do bebê, que é o X e o Y. Então, quando eu tenho a expressão gênica lá no meu processo de fecundação, de um fenótipo XX, XX, eu tenho uma menina, né? Do sexo feminino. E quando eu tenho a adição, ao invés do X, do Y, eu tenho um menino. Então, sexo feminino, eu tenho XX. E o sexo masculino, eu tenho XY. Tá? Por que você está falando isso? Que nós vamos ver também que existem doenças relacionadas aos cromossomos sexuais. Então, eu tenho 2 cromossomos sexuais, XX, XY, e tenho os 44 cromossomos, que são nossa característica somática, nosso corpo. E aqui que eu falei para vocês, ó, gente, isso aqui é um cariótipo humano. Tá vendo? Nós fazemos esse tipo de exame, olha aqui, ó, o cromossomo 1, 2, tá vendo? Eles são bonitinhos ali, ó, iguaizinhos ou bem semelhantes, tá? Os que são pareados, ó, até o 22. Por que 22, gente? Nós contamos os pares. Então, eu tenho 22 pares no meu cariótipo de cromossomos. Tá? Então, 22 que vieram do meu pai, 22 que vieram da minha mãe, tá? E eles ficam ali, pareados. Então, reparem lá, ó, lá no meu 1, por exemplo, eu tenho lá dentro do meu cromossomo 1, bonitinho, os trechinhos de gene que vão esboçar alguma proteína, alguma característica fenotípica ou genotípica. E tá tudo aqui dentro, e isso tudo já foi mapeado. Então, olha lá, ó, eu tenho 2 pares de cromossomos, sendo que 2 autossômicos relacionados a toda a minha estrutura genotípica e fenotípica do meu organismo e 2 cromossomos sexuais, tá? Nos homens eu já falei, XX na mulher eu tenho, na mulher XX e no homem XY. Já falei, né? Então, cromossomos, temos 46 cromossomos, 22 pares de cromossomos autossômicos somáticos e 2 pares de cromossomos sexuais,
tá? XX eu tenho sexo feminino, XY eu tenho sexo masculino. Ó, aqui, ó. 46, ó. Paternos, materno, quando eu tenho a fecundação, ó, eu levo 23 cromossomos no meu ovócito, 23 cromossomos no meu espermatozoide, dou origem a um bebê com 46 cromossomos, 23 de origem paterna, 23 de origem materna, certo? Já falei, os indivíduos possuem 44 cromossomos, cromossomos, né? 22 pares ou 44 cromossomos relacionados ao meu organismo, somáticos, né? Que tanto em homem quanto em mulher tem a mesma quantidade e a alteração genética acontece em homens e mulheres. Então, gente, isso é regra, isso não muda, tá? Isso não muda. Aí a gente vai ver agora que quando muda essa condição, o que que acontece? Eu tenho uma alteração, eu tenho uma mutação, tá? Então eu tenho esse número fechadinho. 44 cromossomos bonitinhos, cromossomos sexuais, formando 46. Então, por exemplo, eu tenho indivíduos que vão ter 47 cromossomos. Eu tenho indivíduos que vão ter 45. Alguma coisa deu errado. Essa conta não fechou. Então, este é o problema que a gente vai falar agora. As mutações genéticas, que elas podem ser alterações numéricas. O que é alteração numérica? Alteração de quantidade. Posso ter 47, posso ter 46, posso ter 45, quer dizer, 46 é o normal. Ou eu posso ter outros tipos de mutações, que são as mutações aonde? Naquele trechinho do meu gene, né? Então, só para vocês terem uma noção, gente, por exemplo, as mutações estruturais, numérica é fácil a gente entender, né? Número. Eu tenho para mais, eu tenho para menos. Eu tenho mais cromossomos, eu tenho menos cromossomos. Mas quando eu tenho alterações estruturais, o que que acontece? Lembram da aula lá que a gente falou das bases nitrogenadas, né? Que citosina tem que ligar com timina, adenina tem que ligar com guanina. Sempre tem essas relações, né? Então, o que que acontece? Há esse pareamento de bases errado. Então, uma única ligação dessa errada, né? Se a adenina não vai se ligar com a timina, por exemplo, a guanina se liga à timina por algum pareamento errado dessas bases nitrogenadas, o que que vai acontecer? Naquela receitinha lá de bolo, ao final eu vou ter uma expressão de uma proteína que ela não vai ser produzida, ou ao invés de ela produzir uma proteína para fazer alguma coisa, ela vai produzir outra. Aí muda toda. É como se fosse, gente, uma receita de bolo. Ah, eu quero trocar o leite pelo ovo, ou pelo óleo. Ah, vai dar a mesma coisa, vai dar a liga. Não, alguma coisa vai dar errado. Tá? Então, eu tenho aquela receita direitinho ali, as minhas bases nitrogenadas, pareado, bonitinho. Se eu tenho uma troca dessa base nitrogenada, pronto. Eu tenho a expressão de uma proteína errada, ou essa proteína não vai ser expressa, não vai ser produzida. E aí que vem os nossos problemas de mutação. Aí, ó, gente. Então, alterações cromossômicas, igual a alteração no meu cromossomo. Alteração lá dentro de quem? No meu gene, né? Então, eu tenho alterações que vão me trazer uma mutação genética, que ela pode ser numérica ou ela pode ser estrutural, tá? Então, ó, a estrutural ocorre alteração na sequência de base nitrogenada. Então, em algum momento, vocês vão ver que essas estruturais são as piores para nós em relação aos fatores ambientais, aos fatores multifatoriais. Por quê?
Essas aí, gente, as alterações estruturais, vocês vão ver que estão relacionados, por exemplo, nos meus processos de formação de tumores malignos, de câncer, tá? Então, alteração numérica, gente, eu sempre vou nascer com ela, tá? Eu não vou desenvolver um cromossomo no meio da minha vida, não, tá? Então, não vou, eu tô hoje com 46 cromossomos normalmente, daqui a pouco eu tô com 47. Então, alteração numérica, ponto fechado, acabou. Passa de pai para filho, de gerações para gerações, tá? Numérico. Eu não vou perder um cromossomo ao longo da vida e não vou ganhar um cromossomo ao longo da vida. Já as alterações estruturais, posso sim, tá? Vim isso mutado no meu DNA, mutado no meu material genético, só que por fatores ambientais eu posso desenvolver uma alteração na minha sequência de bases nitrogenadas. E aí tem os processos relacionados a tumores. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre elas. Então, vamos falar primeiro das numéricas, tá? Então, alteração de cromossomo numérico, eu tenho mais ou eu tenho menos. Por exemplo, a monossomia, quando apenas um cromossomo ao invés de um par. Então, eu tenho o quê? Ó? A perda de um cromossomo. Eu não era para ter 46 cromossomos? Eu tenho 45, tá? Eu perdi um cromossomo no processo de fecundação. E aí, esse, por exemplo, é muito característico, por isso que eu trouxe esse exemplo, é a síndrome de Turner. A síndrome de Turner, eu tenho a perda de um cromossomo sexual, né? A mulher não teria que ser XX, né? Eu tenho a perda de um X, tá? Então, é a única monossomia, a única perda de um cromossomo que eu sou incompatível à vida, tá? Não tem como eu perder os dois cromossomos sexuais, né? Eu nascer sem o XX e sem o XY, tá? Mas eu tenho uma monossomia que eu posso ter a perda de um cromossomo sexual. O exemplo é a síndrome de Turner. E é uma síndrome que vem causar ao indivíduo, né, problemas hormonais, crescimento de genitálias misturadas, é um problema porque esse cromossomo está relacionado às nossas características sexuais, né? Então, se eu tenho a perda de um cromossomo sexual, eu vou ter todo esse problema fenotípico, né? Minhas glândulas, minha genitália, tudo vai nascer misturado, digamos assim, e junto com ele vem o quê? Os hormônios. Tá? Então, é uma síndrome bastante conhecida e bastante complicada, né? De ser tratada tanto psicologicamente quanto no próprio fenótipo do indivíduo. A trissomia, ao invés de 2 cromossomos par, eu vou ter 3, então eu tenho um aumento, né? Só que isso no mesmo tipo, lá no meu cariótipo eu tenho, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, né? Que é relacionada a quem? A síndrome de Down. Então, ao invés lá do meu cromossomo eu ter os 2 parezinhos do cromossomo, eu tenho um pedacinho de outro. Então, eu passo a ter o quê? 47 cromossomos. Então, esse é um exemplo, né? Onde eu tenho a adição de um cromossomo e a perda de um cromossomo que vai causar uma síndrome que a gente chama síndrome de Down e síndrome de Turner. Lembrando, gente, que síndrome, a diferença de doença para síndrome é que síndrome acontece vários eventos sistêmicos naquele organismo, tá? Então, isso apresenta características fenotípicas naquele indivíduo, né? E orgânicas também variadas naquele indivíduo. Por isso que a gente chama de síndrome. São vários eventos que podem ocorrer naquele indivíduo com uma doença autossômica numérica. Tem mais algumas aqui, ó. A trissomia de Edward, que é no cromossomo. Por que é no 21? Por que é no 18? Por que é no 13? Tá? É dizendo aonde o cromossomo se encontra com a mutação, tá? Então, eu tenho esses três tipos de trissomias relacionados a síndromes que estão no cromossomo 21. Outra está no cromossomo 18.
outra no cromossomo 13, tá? Então, tá dizendo, dando exatamente os nomes que tem essas síndromes, tá? Então, e aí são doenças, lembrando, gente, não podemos esquecer, nunca vou nascer com, nunca vou desenvolver na minha vida a adição ou a perda de um cromossomo. Isso é uma doença herdada de pai para filho, gerações em geração, tá? Ó, a síndrome de Down, né? Que é a mais conhecida ali, ó. Reparem lá no cromossomo 21, né? Então, ela foi descrita aqui, ó, pelo cientista que hoje deu o nome à doença, em 1886, né? Somente em 1959 foi estabelecido que a maioria das crianças com síndrome de Down, devido a gente ter esse acesso ao conhecimento dos cromossomos e aos exames de cariótipo, que essa lesão, né, essa mutação, desculpem, aconteciam lá no cromossomo 21. Então, lá no cromossomo 21, eu tenho a adição de um pedacinho de um gene, de um cromossomo a mais, tá? Então, uma síndrome numérica. Então, não vou entrar em detalhes, existem características que essa criança vem apresentar. A síndrome tem incidência de 1 a 2 afetados a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Cerca de 70% de todas as gestações de embrião com síndrome de Down sofrem aborto espontâneo. E a perspectiva de vida nos dias de hoje é para mais de 50 anos de idade. Hoje em dia a gente já tem bastante conhecimento de alguma dessas síndromes, né? Já entendemos um pouco mais, graças ao mapeamento genético que nós temos, que nós já sabemos hoje. Lógico, o avanço dos fármacos, o avanço da ciência, essas pessoas têm uma deficiência intelectual, né? Gente, reparem, não se usa mais, como é que chama? É deficiência intelectual, né? Deficiência mental, débil mental, isso nunca a gente pode usar mais, é deficiência intelectual, né? A gente tem grau, né, que os psicólogos sabem até mais do que eu, sobre como tratar essas pessoas, inserir essas pessoas na sociedade. Então, temos que ter cuidado, é deficiência intelectual, né? E o mais legal, gente, também é a gente entender que a sobrevida também desses pacientes requer muito o que a gente entende do nosso cérebro. A gente já entende hoje que o nosso cérebro ele tem um potencial que a gente chama de plasticidade. O que é plasticidade? Se eu venho com alguma área, de grosso modo, depois vocês pesquisem mais sobre plasticidade neuronal. Eu tenho alguma área do meu cérebro que ela vem com alguma deficiência, que ela não ela tem algum tipo de mutação que eu não consigo trabalhar aquela área do cérebro, dependendo do estímulo que eu dou àquele paciente, àquele indivíduo, o que acontece? Ele consegue ativar outras áreas compensatórias, né? Então, isso é bem bacana, a gente já tem esses estudos que por isso que a estimulação desses pacientes é tão importante, porque a gente consegue fazer com que outras áreas, né, consigam suprir aquela área que vem geneticamente com uma certa deficiência. Então, isso é junto, né, com os neurologistas, com os psiquiatras, psicólogos, a gente consegue melhorar também a sobrevida e inserir esses indivíduos na sociedade, né? E tentar um pouquinho aumentar essa deficiência intelectual que eles venham a apresentar durante a vida. Outra doença ligada também ao cromossomo X, não sei se muitos de vocês já viram aquele filme, super recomendo para quem gosta, chama-se O Óleo de Lourenço, né? Que eu tenho essa deficiência, adrenoleucodistrofia. Adenoleucodistrofia, até o nome é difícil. O que acontece nessa doença? Já vou dar um spoiler do filme, quem quiser ver final de semana, é super legal. O indivíduo, o menininho, né, a história
relativamente recente, 1980 e pouco, e a história do filme, por exemplo, conta a mulher tinha 3 filhos e um deles começou a apresentar o acúmulo de gordura no cérebro, né? Que causa a gordura, vocês sabem, gente, que ela causa um processo inflamatório no meu organismo. Então, quando a gente fala de diabetes, quando a gente fala de obesidade, a gente fala em quê? Um processo inflamatório por depósito, né? O que acontece? Sempre eu falo isso para vocês. Se eu tenho uma ingestão absurda, né, de algum determinado alimento, ou eu tenho a falha de alguma enzima que quebre esse alimento, por exemplo, isso vai fazer o quê? Se acumular em algum local. Se ele acumula, ele passa a ser o quê? Tóxico ao meu organismo. Então, eu tenho essas doenças por acúmulo e toxicidade, tá? Então, o menino, ele veio com esse gene mutado, e esse gene lá, bonitinho, lá do meu alelozinho, ou do pai ou da mãe, veio com esse problema que estava relacionado ao quê? O metabolismo de ácido graxo, que é o metabolismo do lipídio, da quebra de lipídio, né? Então, o que acontece? Eu quebro os lipídios em moléculas menores, que são os ácidos graxos, e eu vou quebrando essa cadeia. O que acontecia? Essa gordura, esse lipídio, ele não era quebrado. E aí ele era depositado. E durante um bom tempo, essa criança estava bem, tudo, de 5. Reparem, né? Eu demoro um tempo, né, para a criança apresentar alguns sintomas. E ele tinha 6 anos na época, foi quando descobriu-se essa deficiência, essa mutação, e ele começou a ter, né, a perda, convulsões, perdas musculares, né, de acordo com esse depósito de gordura que ficou o quê? Tóxico àquele organismo. Então, o indivíduo, ele teve esse problema. Então, essa é uma mutação também no cromossomo, ligado ao cromossomo X. É uma doença que afeta mais homens do que mulheres. Esse caso do filme é um menino. E o que acontece? Eu tenho um gene mutado no metabolismo que deveria quebrar lipídio, né, nossa gordura, em ácido graxo. Se eu não tenho essa quebra, eu tenho o quê? Depósito. Se eu tenho esse depósito começa a ser o quê? Tóxico. E aí causava uma toxicidade imensa para o sistema nervoso dessa criança. E aí eu coloquei para vocês, ó, a adenoleucodistrofia, ela vai causar lesões, principalmente no célula, no sistema nervoso, no cérebro, e também nas glândulas suprarrenais, que é aquela glândulazinha que está em cima do meu rim, né? Que é responsável pela formação de alguns hormônios, inclusive alguns que estão relacionados à pressão arterial, tá? Então, tem esse filme aí que conta que aí os pais fizeram, né, a formulação de um óleo, né, que a gente hoje conhece como óleo de Lourenço, que é uma mistura de dois gliceróis, 2 tipos de óleo, né, que faziam o quê? Em estágios primários, no começo da doença, a gente conseguia esse óleo que os pais dessas crianças desenvolveram, conseguiam quebrar essas moléculas de ácido graxo para não ficarem acumuladas, tá? Então, esse é um filme super legal que eu recomendo para vocês assistirem, e nada mais é do que uma síndrome, uma doença que relacionada ao cromossomo também, ao cromossomo X, e ela vem com essa mutação no meu gene e está relacionada à quebra da minha gordura. Gente, poderia ficar falando para vocês até amanhã sobre doenças que vão causar, né, alterações cromossômicas. Mas estou dando alguns tipos para vocês entenderem como isso é extenso. Essa daí também, a galactosemia, né, que a gente chama de intolerância à lactose. O que acontece quando o indivíduo nasce
com este problema, que a gente chama de intolerância à lactose. O indivíduo ele nasce sem essa enzima, né? Então acontece uma mutação lá no meu gene que diz assim, eu tenho que ter uma enzima, né, que tem que fazer a quebra da lactose, que é a gordura do leite, o açúcar do leite, em glicose. Lembra? Tudo eu vou quebrar em glicose, né, para levar lá para minha mitocôndria para fazer o processo de respiração celular, ok? Quando eu não faço essa quebra, o que que acontece? Eu tenho depósito, né? Então, o acúmulo da galactose vai acontecer nos tecidos. Então, isso também, mesma coisa. Se eu não tenho uma enzima para quebrar, o que que vai acontecer? Eu vou ter essa gordura do leite, esse açúcar do leite no meu organismo. E aí faz o quê? Depósito. Depósito faz o quê? Acúmulo faz o quê? Toxicidade. Aí vai atingir, principalmente relacionado a metabolismo, fígado e sistema nervoso, tá? Além de alguns problemas oculares que estão relacionados à catarata e etc. Mas eu venho com a falha dessa enzima não quebra essa galactose em glicose, ao mesmo tempo eu tenho esse acúmulo, tá? Então, isso aqui também é uma doença que eu tenho em relação a não expressar uma enzima. E aí, gente, isso aqui que eu deixei para o final da aula, que, por exemplo, eu tenho as alterações estruturais relacionadas ao meio ambiente. O que acontece, gente? Eu posso sofrer essa mutação gênica com o alelo do pai ou alelo da mãe. No meu processo, eu já sei disso, né? Sempre falo da anemia, é um tipo de alteração estrutural já conhecida. Eu tenho essa alteração onde eu tenho que ter a citosina ligada com a guanina, eu tenho que ter a adenina ligada à timina, eu tenho que ter essas ligações corretas, que vem do nosso código genético, e aí eu tenho essa receitinha lá de bolo. E aí, por exemplo, eu tenho em algum trecho do meu cromossomo 18, por exemplo, e lá vem um trechinho que é o que eu falei para vocês, eu dou o exemplo da hemoglobina, que é o mais fácil de entender. A hemoglobina é uma proteína que está lá dentro das minhas células hemácias, minhas células vermelhas, e que essa proteína vai fazer o quê? Carregar 4 moléculas de oxigênio. Já mostrei para vocês lá, quando a gente falou de proteína, que a hemoglobina ela é formada como 2 cadeias alfas, 2 cadeias betas. Então, daí de alteração estrutural, já vou falar de 3 tipos de anemia. Eu tenho problema, gente, na formação por completo, por exemplo, dessas 2 cadeias, alfa e beta. Tá? Então, minha hemoglobina vai lá mutado no cromossomo 18, esse códigozinho ali veio errado, uma base se ligou erradamente, eu vou expressar uma proteína que essa proteína não é capaz de formar hemoglobina. E aí eu tenho, por exemplo, uma anemia chamada anemia falciforme. Eu não tenho aquela formação daquela estrutura da hemoglobina e ela vai ficar, ó, côncavazinha, ela não vai ser côncava bonita, ela vai ficar tipo um foicezinho ou uma meia-lua, tá? E aí eu tenho uma estrutura também, por exemplo, a talassemia beta, talassemia alfa. Tem esses 2 tipos de anemia, tá? Talassemia alfa, talassemia beta. Que também é esse problema estrutural aí. Eu tenho um problema de codificação ou da cadeia alfa ou da cadeia beta. E aí o que acontece? Se eu tenho um problema lá naquela cadeia, se eu não tenho essa expressão aqui bonitinha, arrumadinha, eu não vou expressar ou a cadeia beta ou a cadeia alfa, tá? Tudo isso por quê? Houve naquela receitinha de bolo, meu pareamento de bases nitrogenadas, que basta uma ser trocada e ao final eu tenho o quê? A formação de um aminoácido diferente. E cada aminoácido, cada 3 basezinhas dessa, eu vou formar quem? Um aminoácido. Mais um aminoácido, um monte de aminoácido vai expressar uma proteína. E essa proteína vai fazer alguma função no meu organismo. Então, eu tenho esse problema.
Isso pode ser genético, tá? Então, tudo isso que eu falei agora pode ser daquele azão, azinho, mutou, deu errado, eu tenho a expressão do gene mutado. Ok. Só que a maioria, gente, o que acontece é isso aqui, ó. Eu tenho mutações estruturais de trocas de bases nitrogenadas por maneiras que vêm por estilo de vida ou exposição a fatores ambientais. E aí, ó, a radiação, a nicotina, o etanol, a alimentação. Então, tudo isso, gente, está relacionado a mutações também estruturais. Tá? Vou dar só um exemplozinho para vocês sobre. Eu falei na aula passada do câncer de mama. Lembra? Eu falei para vocês: 20% eu venho com o gene mutado, o BRCK1 ou BRCK2. Tá? Vem mutado, ok. Eu posso expressar doença ou pular geração? Depende. Mas 80% do câncer de mama pode ser por exposição. E aí tem alguma delas, mais fatores hormonais, mais menarca prévia, né, bem cedo, mulheres que menstruam, meninas que menstruam muito novas, né, para o ciclo hormonal já começar muito cedo, mas a maioria é relacionada ao etanol, relacionada ao tipo de alimentação, relacionada ao sedentarismo, né, que a gente não tem esse maquinário funcionando, né, adequadamente. Então, isso aí que é o mais assustador, porque essas mutações estruturais podem vir, eu não nasci com elas, né? Eu posso, devido ao meu estilo de vida, devido ao agente ambiental, eu posso ter essa lesão, essa mutação naquele meu gene, tá? E aí sim, expressar uma doença. Então, ó, essas mutações podem levar a diversas doenças, entre elas o câncer. O câncer é fundamentalmente uma doença genética, pois é o resultado de alteração do DNA das células. Se essas alterações ocorrem em células somáticas, não serão passadas aos descendentes, mas caso as alterações ocorram nos gametas, elas serão passadas através das gerações. Nesse caso, além de genético, dizemos que o câncer pode ser também hereditário. Então, o câncer ele pode sim vir de mutações do meu pai, da minha mãe, no fenômeno de fecundação, mas também ela pode ser, entre aspas, adquirido essas doenças genéticas de mutação no meu DNA celular devido à exposição a algum fator ou estilo de vida desse indivíduo. E aí, ó, eu coloquei aqui uma situação, não é da unidade de vocês, né? Mas Maria, vendedora ambulante nas praias do Ceará, tem 3 filhos. O caçula trabalha em um banco durante o dia e faz curso superior de fisioterapia à noite. Os outros 2 filhos de Maria trabalham com ela, vendendo alimentos nas praias. Na semana passada, Maria procurou um serviço de pronto-socorro, preocupada com uma mancha escura em seu braço. Maria relata ao médico que tem essa mancha há algum tempo, mas não está preocupada, pois está cada vez mais escura e ao invés outra sangra e não cicatriza por completo. Após a realização dos exames, o médico concluiu que Maria tem melanoma, um tipo de câncer de pele. Maria está muito preocupada com a possibilidade de ser transmitida a doença aos seus filhos. É possível que esses filhos tenham a doença? Quais os fatores que contribuam para o desenvolvimento da doença de Maria? Alguém se arrisca? É possível, sim. Eu concordo, é possível também.
É possível, mas não seria mais o fato da Maria estar exposta a uma mutação gênica devido ao trabalho dela? Pode ser porque ela está exposta ao sol, professora? A Exatamente. radiação solar. Exatamente. Porque aqui demonstra que, conforme a exposição dela progressiva, devido ao trabalho dela ali vendendo alimento nas praias, ela estava à exposição à radiação durante o trabalho, certo? E aí ela veio a desenvolver uma mutação no DNA, uma mutação pela radiação, e aí desenvolveu o melanoma. Professora, então esse pode ser considerado um câncer de pele? Exato, Marcos. O melanoma é um câncer de pele. Ah, obrigado. Melanoma é um câncer de pele. E aí, gente, nessa situação aí, seria mais o quê? A resposta seria, provavelmente, ela não é uma doença genética. Não é uma doença hereditária que ela teve, que ela poderá passar para os filhos. Provavelmente, o fator que contribui para o desenvolvimento da doença em Maria seja a exposição excessiva pelo tipo de trabalho que a Maria tem, que é vendendo alimentos nas praias, e aí tenha essa mutação, ela veio a ter essa mutação gênica por exposição à radiação. Tá? Ok. Beleza? Beleza. Então, por hoje é só. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Professora, mas os dois filhos da Maria trabalham com ela, então eles também podem desenvolver o câncer. Exatamente, mas não por hereditariedade, mas sim pelo quê? O fator do ambiente, a exposição excessiva à radiação e provavelmente sem proteção. Uhum. E aí, gente, deu para entender? Sim. Sim. Mutação numérica, o que é mutação estrutural, o que é homozigoto dominante, homozigoto recessivo. É lógico que vocês vão se aprofundar, gente, em genética, provavelmente vocês vão ter uma disciplina genética, e aí vocês já vão ter previamente saber o que é um homozigoto, o que é um heterozigoto, o que é um homozigoto dominante, azão, o que é um homozigoto recessivo e como vai ser feito todas essas mutações, tá? Vocês vão ter uma disciplina chamada genética, que vocês vão se aprofundar mais nessa área de genótipo e fenótipo do bonitinho. Tá? Mas, por enquanto, vocês entenderam isso, já me dou por satisfeita. E que vocês entenderam, gente, que a maioria das nossas mutações, por exemplo, principalmente em relação a tumores malignos, ao câncer, está mais relacionada com as mutações multifatoriais no ambiente do que as mutações gênicas, hereditárias propriamente dito. Dúvidas, pessoal? Vitor, Adriana, Anderson, Bia, Camila, Carla, Cássia, Diana. Não. Tudo certo, professora. Por isso ela fique no sol. Vive. Pessoal, ó, não quero brigar. Tem muita gente que está aqui que não me entregou trabalho ainda. Eu não vou falar nome, mas por favor, me entregue até agora. Termine a aula e me entregue esse trabalho agora. Eu vou baixar a aula agora, vou para o meu e-mail e depois eu vou fazer o lançamento da formativa 2. Tá bom? Ok, pessoal? Ok. Ok, professora. Só o último recadinho do coração, por favor. Então, final de semana, o tempinho, pegar lá a aula prática 1, a aula prática 2, tá? São bem tranquilas. A gente vai falar sobre. É o experimento que eu ia fazer com vocês, né? Mas repito, todos nós, professores, 1 hora, isso aí vai voltar. Fiquem tranquilos,
né? Se a gente continuar junto, nas próximas práticas que a gente fizer, a gente insere o que faltou. Isso aí a gente, com certeza, a gente vai ver. Como o curso é semestral, isso vai ser, de alguma forma, vocês vão ver isso em outra ocasião. Mas a gente vai ver, por exemplo, célula eucariota. Aí vamos voltar lá, né? Porque a prática é lá da unidade 1. Então, a gente vai ver célula procarionte, célula eucarionte, né? E a segunda, a gente vai fazer um experimento para faixa de pH, para a gente saber como a gente consegue fazer alteração de pH. É super simples, mas é legal a gente ver, é legal a gente discutir por que aquilo acontece. Então, assim, eu vou tentar passar as aulas, porque as aulas têm 1 hora, mais ou menos, de duração. Então, eu vou pegar os trechos mais importantes das aulas, que é exatamente quando a gente vai estar fazendo o experimento, e aí eu vou compartilhando com vocês, como se a gente estivesse realmente fazendo isso no laboratório, que aí vai ficar mais, né, nítido para vocês enxergarem isso, tá? Fala também sobre o microscópio, as partes dos microscópios, aí onde é o ocular, onde são as objetivas, onde é o braço, que é totalmente estrutural. Eu daria a aula a mesma coisa para vocês. Então, assim, vamos lá observar isso e depois, na aula que vem, já falamos, vocês vão fazer um relatóriozinho. O que é esse relatóriozinho? Como a gente já terminou as formativas, eles não vão ser pontuados. Só que eu preciso que vocês retornem esse relatório para mim, tá? Que vai ser muito simplesinho. Vocês vão fazer um resumo lá de um parágrafozinho 2, dizendo o que você assistiu na aula 1 e na aula 2. E aí vão me mandar, tipo como se fosse prova, né? Aquelas provinhas que a gente fez no Google Forms. Eu vou fazer, vocês vão mandar, e aí já chega para mim fazer a correção, tá bom? Certo, pessoal? Certo, professora. Certo. Professora, Gente. vai estar na unidade 4, sessão... Qual sessão? Franciele, quando termina a sessão lá, tem a sessão 1, 2, 3 e 4. Embaixo da última tá lá, aula prática. Ah, tá ok. Muito obrigada. Tá? Pessoal, boa semana a todos. Fiquem com Deus, se cuidem até a aula que vem, tá bom? Até, professora. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. professora.